400 anos depois, contudo, Padre António Vieira permanece polémico. Vários pontos da sua filosofia parecem contrariar a ideia de um pioneiro da defesa dos direitos humanos. Por exemplo, o Vieira compara os índios à murta, né? Que quando você corta, poda, mexe, logo depois ela volta à posição. Significando o quê? Que os índios não têm constância, as almas selvagens são inconstantes e por isso elas são tão difíceis de converter. Ao contrário de outros povos que são como uma pedra, que embora seja mais difícil bater e esculpir, ela fica naquela forma. Então tem essa dubiedade em relação à posição do Vieira em relação aos índios. E por outro lado, ao mesmo tempo que defende os indígenas, ele defende a escravização de africanos. Aliás, ele propõe como uma das soluções para aligeirar os maus tratos infligidos aos indígenas a intensificação da escravatura africana no Brasil. Ele justificava, inclusive, os sofrimentos, os padecimentos, as torturas, as violências que os pretos sofriam, e que sofriam tanto quanto Jesus Cristo, e que eles não se arrependessem, não se preocupassem com isso, porque fazia parte da própria existência, o sofrer, que para depois ganhar o reino dos céus. Pairam nuvens sobre a luminosa voz de Vieira, mas ele sonhava um desígnio maior, o Quinto Império. Era um gênio e tem uma visão da história como história do futuro, e essa história do futuro é a história dos desígnios de Deus. Não é só por ter escrito a história do futuro, mas sobretudo pela persistência com que na sua obra se vai desenvolvendo o sonho do reino de Cristo consumado na Terra, o Quinto Império, que Vieira via como um tempo de uma nova ordem universal. Um tempo de harmonia, um tempo de paz, um tempo de plenitude, em que os conflitos, enfim, seriam sanados. Vieira defendeu índios e judeus em Portugal, no Brasil e nas grandes capitais europeias. Se não foi frontalmente contra a escravatura dos africanos, é preciso recordar que o mundo ainda estava há 200 anos de começar a falar sobre isso. E afinal, toda a sua vida, toda a sua obra se dirigiam para um lugar mais longínquo, onde todos os homens teriam direitos iguais. Há alguns autores que dizem que toda a obra do Vieira, toda a sua atuação converge para a elaboração de um grande projeto profético político, que seria o Quinto Império, né? Quer dizer, então todos os sermões, todas as cartas, toda a sua atuação política, diplomática, sua atuação junto à corte, sua atuação missionária, toda ela teria como ponto de fuga a elaboração de um grande projeto no qual Portugal seria a cabeça de um império que iria converter toda a orbe, toda a terra para a fé católica. E preparando a segunda vinda de Cristo. E o Império de Cristo na Terra mostra essa outra faceta universal e de universalização de Vieira, porquanto o Quinto Império é a geografia onde se torna possível um império de paz, onde todos os povos viverão em harmonia, como se aí se ultrapassassem as clivagens e os abismos de cultura e de língua. O projeto profético político messiânico do Vieira é um projeto inscrito na história. Quer dizer, o Vieira está propondo que aquilo vai acontecer. Então, o que ele precisa fazer é mostrar como isso vai acontecer, né? Então, quer dizer, no fundo, não é uma utopia, quer dizer, quase como se fosse um plano de governo. Nessa medida, na constância com que Vieira alimenta esse sonho, eu creio que podemos dizer que ele é no bom sentido da palavra, um visionário. O projeto de Vieira soa delirante aos ouvidos de hoje, mas em França, Itália, Holanda, por toda a Europa, havia autores a escrever propostas semelhantes. Há um clima, por assim dizer, profético naquele tempo.
Quer dizer, ou seja, as pessoas estão esperando que o fim do mundo aconteça ou que uma grande monarquia se instaure e que essa monarquia vá resolver todos os problemas. O ano de 1666, por exemplo, era esperado por vários autores e mesmo vários grupos sociais como o ano, né, o 666, né, o 666, como um número cabalístico no qual necessariamente iria acontecer algo. O próprio Vieira. A exploração dos índios brasileiros não terminou com a ação do padre António Vieira, mas a sua luta pela dignidade humana e pelos direitos de cidadania, muito antes da expressão direitos humanos sequer existir, com o século de avanço sobre as revoluções americana e francesa, continua a inspirar o futuro. Vieira merecia ser visto e declarado como a grande figura, o grande símbolo do Portugal intercultural, do Portugal das raças, do Portugal da relação e do diálogo entre os povos. É uma sorte de qualquer país ter uma pessoa da dimensão cultural do padre Antônio Vieira. Vieira era um homem que pensava com sua própria cabeça, em primeiro lugar. Vieira, para mim, é um campeão dos direitos humanos em pleno século XVII. Vieira, o imperador da língua portuguesa, morreu em 1697, na Bahia, ao cabo de uns notáveis 89 anos, deixando por acabar Clavis Prophetarum, a obra a que chamava Palácios Altíssimos, quando comparada com as banais choupanas da sua restante obra. O seu epitáfio escreveu ele próprio num sermão pregado em Roma. Nascer pequeno e morrer grande é chegar a ser homem. Por isso nos deu Deus tão pouca terra para o nascimento e tantas para a sepultura. Para nascer, pouca terra. Para morrer, toda a terra. Para nascer, Portugal. Para morrer, o mundo. 3 séculos e meio depois do sermão de Santo António aos Peixes, os pregadores continuam a ser o sal da terra, ainda que com temperos por vezes diametralmente opostos. A história da liberdade ainda tem um longo caminho a fazer e continuará a ser pregada às multidões por muitos homens em muitos lugares. Mas, de certo modo, o mundo superou os sonhos de Vieira. Se o Quinto Império nunca esteve sequer perto de se realizar, quem diria que aqueles que outrora foram escravos seriam hoje os pregadores?